Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, diga comigo, prossigo para o alvo. Agora não precisa repetir, tá? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Tudo que eu preciso. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, meu irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sei que na vida cristã, ninguém faz planos de viver uma vida cristã em acomodação, em comodidade, em estagnação, paralisados. O desejo de um cristão, pelo menos um cristão autêntico, alguém que realmente busca conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor, conhecer as coisas do Espírito e praticá-la na sua vida, é de crescer em Deus a cada dia, de conhecer o Senhor ainda mais, de aprender de Deus, de avançar na sua vida espiritual e continuar tendo encontros, experiências com o Senhor. Nós não fazemos planos para vivermos paralisados na nossa fé. Nós não fazemos planos para vivermos acomodados ou estarmos paralisados em áreas da nossa vida e da nossa história. Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem esta paralisia espiritual, esta estagnação espiritual, esta comodidade espiritual ou esta acomodação espiritual. O que é isso, pastor? Estar paralisado, acomodado, é você um dia ter um encontro com Cristo e viver com Deus, em comunhão com Deus, mas deixar de buscar o Senhor, parar de orar, parar de consagrar a sua vida, parar de crer no que Deus pode fazer, e principalmente na vontade de Deus. Essa estagnação, esta paralisia, é parar de ler a palavra de Deus, parar de perdoar, parar de abrir o seu coração, ou seja, fechar o seu coração para aquilo que é do céu, para aquilo que é bíblico, para aquilo que é saudável. Viver uma comodidade espiritual é simplesmente, na verdade, continuar andando, trabalhando, às vezes congregando, mas sobrevivendo. Ninguém faz planos para isso. Por exemplo, você tem uma família, você quer desfrutar dessa família. Você quer que os seus filhos cresçam e cresçam de forma saudável. Você começa um estudo, um plano de estudo. Qual é o seu alvo, sua meta, o seu objetivo? Concluir aquilo que você começou. Ou tem alguém que começou a estudar e disse, eu vou começar, mas eu não vou terminar. Todos nós começamos, ainda que não terminemos. Mas o intuito no começo era ir até o fim. Era avançar, prosseguir, crescer. Você casa com essa irmã abençoada que Jesus lhe presenteou, com esse irmão que Jesus lhe deu, né? Diz um irmão um dia, pastor, meu marido, eu dormi, o inimigo plantou ele na minha vida, misericórdia. Eu falei, irmão, misericórdia, minha irmã, vamos fazer uma campanha de oração por ele, Deus vai restaurá-lo. Mas você começa um casamento, você não faz planos de fracassar no seu casamento, na sua vida matrimonial. Qual é o nosso intuito? É continuar vivendo juntos. Você não vai fazer plano para o seu marido, Jesus, mata ele tal dia. Se bem que eu conheci uma irmã que orava para Deus levar o marido, viu? E Deus deu uma vitória para esse marido, levou ele para a glória eterna. Deu descanso para a alma dele, daquela irmã que era uma tribulação, viu? Mas nós não fazemos planos de fracassar. Nós não fazemos planos para nos acomodarmos. Você entregou sua vida para Jesus,
O primeiro amor te levava a buscar mais, a se entregar mais, a perseverar um pouco mais, a buscar mais a Deus. Só que infelizmente, irmãos, digo isso com tristeza no coração, a maioria de nós nos acomodamos, paralisamos, estagnamos e deixamos de viver um crescimento em Deus. Deixamos de viver o avanço que Deus nos chamou para viver. Só tem uma coisa que pode nos fazer avançar de verdade, nos levar a alcançar coisas em Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus. Irmão, o Evangelho traz dignidade para nós. Quem era você e quem era eu antes do Evangelho? Pessoas que viviam na podridão do mundo, na sujeira do mundo. Tem uns que diz que é crente, mas vive lá ainda, né? Está lá, não sei qual crente que é, misericórdia, crente do Zetanás, mas de Jesus não. Mas o Evangelho traz dignidade para nós. O Evangelho nos dá uma vida diferente. O Evangelho, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 1, diz que o Evangelho é o poder de Deus, que opera em nós para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que nos transforma, que nos cura, que nos liberta. O Evangelho de Cristo Jesus é que nos leva a sair dessa estagnação. Só que muitos de nós estamos vivendo estagnados. Estamos vivendo lá, sabendo que Deus nos chamou para crescer em graça, em conhecimento. Sabendo que Deus nos chamou para viver em maturidade, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, como Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Sabendo que Paulo também escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13, fala que quando nós amadurecemos, nós deixamos as coisas de menino e passamos ao quê? A buscar aquilo que é de adulto, aquilo que é de gente que cresceu espiritualmente, o alimento mais sólido, a vida com Deus, a comunhão com Deus. Só que muitos de nós ainda estamos estagnados, porque não abrimos nossa alma para Jesus de fato operar dentro de nós. Eu não preciso lhe convencer que nós estamos vivendo os últimos dias. Você e eu já sabemos que nós não temos muito tempo. Em um momento, meus amados, em um abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. E o Senhor nos levará ao céu. Sim, a quem? Aqueles que guardaram a coroa, a palavra, este evangelho dentro das suas almas, que decidiram ainda com suas dores, ainda com suas angústias, ainda com suas aflições, ainda com seus problemas, decidiram continuar e prosseguir. Ele virá. Ele virá. Só que ele encontrará dois tipos de pessoas. Aqueles de Mateus capítulo 25, os que têm azeite e os que não têm. Os que têm reservas e os que não têm reservas. Aqueles que desfrutaram de uma comunhão e ainda que dormiram por um tempo, tinham algo guardado na presença de Deus. Mas outro grupo que continuará dormindo e não despertará. Mas há uma palavra de Deus para a minha vida e a sua, para que nós possamos voltar a esta vida de avançar em Cristo, para que nós possamos nos levantar dessa comodidade e aprendermos hoje como vamos vencer e o que temos que vencer, que tem nos levado a essa comodidade. Irmãos, é importante nós lembrarmos que quando Paulo escreve esta carta aos Filipenses, Paulo está preso em Roma, por volta do ano 61, depois de Cristo. Paulo está enviando esta carta para a igreja de Filipos, pelas mãos de Epafrodito, para agradecer os irmãos por uma oferta que esta igreja havia mandado. Esta igreja era a igreja que Paulo funda em Atos capítulo 16, depois de sair da prisão, depois de ser açoitado, ele recebe aquela direção de Deus e ali eles começam um trabalho, a porta do evangelho é aberta naquele lugar.
Paulo então agradece os irmãos. Aproximadamente 10 anos depois daquela igreja ser fundada, preso, ele começa a agradecer, ele começa a animar os irmãos, ele começa a tratar alguns problemas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Muitos irmãos desanimando, porque o pastor Paulo estava preso. E Paulo começa a explicar aos irmãos que ainda que ele estivesse preso pelas cadeias físicas, o evangelho não poderia ser preso ou detido, porque o evangelho é o poder de Deus. Além de animar os irmãos e encorajá-los, Paulo também trata os problemas de contenda que haviam naquela igreja. E ele soluciona isso dizendo no capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai falar o nome das irmãs na carta, dizendo: rogo a irmã Evódia e a irmã Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Meu Deus, imagina colocar o nome das duas irmãs que trabalhavam na igreja na carta que nós temos até o dia de hoje. Imagina fazer uma coisa dessa hoje. Dá processo, né? Porque não pode disciplinar mais. Misericórdia. E além disso, Paulo está alertando os irmãos sobre os falsos ensinadores que ameaçavam a igreja naquele tempo. Os judaizantes que queriam trazer o judaísmo de volta, a circuncisão, o guardar do sábado, e também os falsos mestres gentílicos ou gentios, que queriam o quê? Queriam trazer a libertinagem para o meio da igreja. Paulo então está alertando os irmãos sobre estes dois extremos perigosos: aqueles que diziam que não podia nada e aqueles que diziam que podia tudo. E Paulo está escrevendo esta carta para dizer: meus irmãos, vocês vão poder crescer em Deus, vocês vão poder crescer em Cristo Jesus, vocês vão poder desfrutar de uma comunhão, mas essa comunhão deve ser saudável, ela deve ser de maneira que agrade a Deus, senão vai prejudicar vocês. Esta carta é conhecida, como os irmãos já sabem, como a carta da alegria. Irmãos, um homem preso está escrevendo para pessoas que estão livres, dizendo: se alegrem no Senhor. Oh meu Deus, outra vez eu digo a vocês: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Porque Paulo está tentando ensinar os irmãos, e ele fala sobre alegria, no grego cara. Essa palavra se cita 5 vezes nesta carta, ensinando os irmãos que a alegria da vida cristã não está condicionada no momento, no lugar, nos prazeres terrenos, mas a alegria verdadeira da vida cristã está na pessoa de Cristo Jesus, que está em todo lugar, que opera em todo momento, que está presente com todos aqueles. É como se Paulo estivesse ensinando aos irmãos, contextualizando, dizendo: a alegria de vocês não está no bem-estar de vocês, porque a igreja daquele tempo passava por perseguições terríveis. Era como se Paulo estivesse dizendo: a alegria de vocês não está nas drogas, não está nos vícios, a alegria de vocês não está nos prazeres do mundo, em conquistar uma vitória humana, nas festas ou nas coisas desta vida. Ele estava ensinando os irmãos este tipo de alegria, a alegria do mundo. Esta alegria é passageira, ela é momentânea, mas a alegria que vem de Cristo Jesus, ela não passa, ela vai crescendo mais e mais, ela é viva, ela é do céu, ela é sobrenatural. E o versículo então 13 e 14 que nós lemos, meus irmãos, Paulo está falando sobre sua vocação, mas ele está usando 2 palavras aqui que nos ajudam a entender um pouco sobre como a mente deste apóstolo funcionava. Ele tinha um entendimento, meus irmãos, que ele deveria avançar, que ele deveria crescer.
O evangelho o alcançou. O evangelho encontrou sua vida. Jesus foi ao encontro dele em Atos capítulo 9. Foi Jesus que o cegou e depois abriu os seus olhos. Foi o Jesus que transformou a vida dele. E agora ele está dizendo: meus irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado. Ele está dizendo: meus irmãos, eu não julgo a mim mesmo como alguém perfeito, como alguém que já viveu tudo que tenha para viver, como alguém que tem a última palavra sobre todas as coisas, como alguém que é o dono da razão, a última bolachinha do pacote. Não, ele estava dizendo: eu estou dizendo para vocês, eu não alcancei tudo, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. E aqui Paulo começa a falar sobre o que ele faz. E aqui eu pontuei pelo menos 3 coisas que têm nos impedido de avançar. A primeira coisa, as circunstâncias. Ele começa a dizer: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo não está limitado pelas circunstâncias. Paulo não está limitando o poder do evangelho pelo momento em que ele está vivendo. Paulo está ensinando a igreja de Filipos e ensinando a nós que o evangelho é poderoso para nos fazer vencer o momento, nos fazer vencer a circunstância, nos fazer vencer aquilo que está na nossa volta, que quer nos parar, que quer nos paralisar, que quer roubar o nosso foco. Ele está dizendo: meus irmãos, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele estava preso, mas estava fazendo alguma coisa. Quanta gente que está livre e não quer fazer nada. Quanta gente que está livre e não quer orar. Quanta gente que está livre e não quer buscar Deus. Quanta gente que está livre e não quer cuidar daquilo que Deus lhe entregou. Quanta gente que está livre, mas está dizendo: a circunstância não me deixa, o problema me consome, a angústia toma conta da minha alma. Mas Paulo está dizendo: o momento não me impede de continuar avançando, o momento não me impede de continuar crendo, a prisão não me impede de ter comunhão, as cadeias não me impedem de continuar acreditando. Ele estava ensinando: a tristeza do mundo por estar preso não é maior que a alegria de poder estar servindo a Cristo Jesus. Era como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, o momento ruim não define a minha história. A circunstância adversa não define a minha vida com Deus. Eu continuo avançando. E talvez você entrou aqui debaixo de uma guerra nessa área, naquilo que está na sua volta. Mas há uma palavra de Deus para nós: é o evangelho que te fará avançar, é o evangelho que te fará vencer. Não é o mundo, não é o prazer do mundo, não são as escolhas naturais, é o evangelho que te fará avançar diante das circunstâncias. O evangelho que nos ajuda a avançar nos momentos ruins. É no momento da angústia, como se não houvesse mais provisão, mas alguém se levanta em adoração e diz: ainda que eu não coma, eu sirvo um Deus que continua sendo o meu Deus. É como se alguém estivesse num hospital durante toda uma noite e recebesse um diagnóstico terrível, mas entendesse que ainda que tudo isso acontecesse, circunstâncias ruins, coisas que saíram do controle das suas mãos, o evangelho tem poder de fazer. Eu não sei você, mas eu quero que você entenda esta palavra e receba esta palavra. Eu creio nisso que estou pregando. Somente o evangelho tem poder de te fazer vencer o momento, vencer as crises, vencer as dificuldades, vencer os embaraços dessa terra e te levar a mais adiante. Aleluia.
Paulo estava dizendo: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, eu estou avançando. Ele está avançando. Tem alguém preso aqui? Misericórdia, vou até abaixar a mão. Não vou perguntar se alguém já foi preso, porque pode ser que a gente descubra alguém. Mas estamos livres. Quem almoçou hoje? Quem dormiu numa cama abençoada? Se não tem cama, estamos doando cama aqui na igreja, viu? Ô glória! Paulo não tinha cama, Paulo não tinha comidinha boa no almoço, Paulo não tinha um quarto para dormir, Paulo não tinha condição, mas ele estava dizendo: eu continuo avançando. Irmão, se você não abrir seu coração para o evangelho, você não vai avançar. Você vai continuar dizendo: o problema é muito grande, a economia de Portugal está difícil, a minha saúde não está boa, a minha família não coopera, a minha igreja não me ajuda nisso, não me ajuda naquilo, parece que não me entendem, não me compreendem. Você vai continuar colocando muitas desculpas para não avançar. Só que Paulo está nos ensinando: tudo isso pode cooperar para o bem, para que você cresça. Meu Deus do céu, isso não é desculpa para não continuar crendo, isso não é desculpa para não continuar adorando, isso não é desculpa para não crer que Deus está no controle. Muito pelo contrário, Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele continua dizendo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Além disso, Paulo está dizendo: o meu passado não me impede de avançar. As coisas que eu já vivi não me impedem de viver aquilo que Deus tem na minha vida. Ele estava nos ensinando que nós devemos viver uma vida bem resolvidos com o nosso passado. O que é passado? O que passou, irmão. Os dias que você viveu, as lembranças que você tem, as recordações que você carrega, que construíram você ao longo dos anos, que fizeram você, constituíram você a pessoa que você é hoje, com essa personalidade, com esse caráter, com essa maneira de pensar, as experiências que você viveu. Paulo estava dizendo: o meu passado não limita o poder do evangelho. Ele estava dizendo: eu deixo para trás as coisas que atrás ficam. No capítulo 2 ele chega a dizer: eu reputei tudo como esterco, como perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo estava dizendo: tudo que era bom antes de conhecer Jesus eu tenho como nada, porque Jesus é tudo que eu preciso na minha vida. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é o centro da sua vida. Jesus é aquele que curou o seu passado, ou você ainda carrega coisas na sua história que te impedem e têm lhe impedido de continuar avançando na vida cristã. Eu já contei esse testemunho quantas vezes, mas um dia na minha vida, eu orando a Deus, eu perguntei: Senhor, por que eu não avanço, Senhor? Eu sinto que tem alguma coisa que me impede de prosseguir. Eu vou, eu oro, tem oração na igreja, eu oro, tem jejum, eu jejuo, eu leio a palavra todos os dias, eu estou buscando o Senhor, por que eu não avanço? E um dia, voltando para casa depois do trabalho, o Senhor me trouxe uma inspiração e me fez lembrar de pessoas que eu tinha tido problemas lá atrás, e aquilo tinha ficado mal resolvido. E o Espírito Santo me fez entender que enquanto eu não reconhecesse ou não tratasse aquele assunto, eu nunca iria pular daquela etapa, avançar daquela fase. Porque nós, como cristãos, devemos levantar a nossa cabeça com dignidade, olhando para trás e dizendo: tudo que eu deveria ter feito eu fiz, a minha parte eu fiz.
e reconhecer que falhamos, e reconhecer que pecamos, e reconhecer que somos gente, que não somos anjos, nem perfeitos. Mas não deixar para trás nenhuma pendência que nos impeça de continuar avançando. Aí eu fui lá, liguei para os irmãos: irmão, me perdoa em nome de Jesus. Faz 5 anos, faz 8 anos, mas eu quero pedir perdão. Eu quero fechar essa porta. E depois as coisas começaram a fluir. Aí não precisava fazer força, as coisas aconteciam. Eu orava, Deus começava a curar a gente. O Felipe estava lá nessa época também, a irmã Ana. Como Deus moveu naquele tempo, mas Deus primeiro trabalhou aqui. Enquanto nós não nos resolvermos com o nosso passado, nós não vamos avançar. Quem quer viver a vida inteira estagnado, diga amém. Pouca gente, misericórdia. Agora vai se redimir, tá bom, minha irmã? Mas quem quer viver a vida avançando em Cristo Jesus, dê glória. Para isso temos que nos resolver com o passado. Irmãos, quantas pessoas que dizem que são de Jesus, mas têm pendências mal resolvidas. Eu posso pregar? Posso? Tem gente que muda de igreja para não tratar o problema, irmão. E aí fica aquela porta aberta lá e não resolve nunca. Tem que resolver primeiro. Muda de cidade para não se resolver com alguém da família. Muda de país para fugir daquilo que deveria ser tratado. Só que há uma palavra de Deus: enquanto não resolver o passado, não vai avançar. Enquanto não tratar o que precisa ser tratado, não prossegue. O nosso passado não pode ser um peso grande que nos impeça de caminhar. Nós temos que ter o nosso passado como algo que nos impulsione, olhar para trás, trazer à memória o que traz esperança e saber tudo que eu poderia fazer, eu fiz, a minha responsabilidade, eu fui correto com ela, agora eu vou viver a história que Deus me chamou. Reconhecendo os meus erros, reconhecendo minhas falhas. E talvez você possa dizer: mas pastor, foram outros que falharam comigo. Então você precisa perdoar. Então você precisa abrir mão da razão. Você precisa soltar este peso que não lhe deixa prosseguir. Precisamos avançar como igreja. Precisamos avançar como povo de Deus. Só que muitos de nós não conseguem. Por quê? Preso nas circunstâncias, preso no passado, preso no que já foi. E Paulo está dizendo: eu esqueço das coisas que atrás ficam. Deixa eu lhe perguntar algumas coisas. Quanto tempo mais esse passado vai lhe atormentar? Quanto tempo mais o passado vai lhe aprisionar? Quanto tempo mais o ressentimento vai te fazer refém? Refém de momentos da sua história que não voltam mais. Reféns de situações da sua história que não foram resolvidas e não há como serem resolvidas. Porque às vezes a pessoa já morreu, a distância não ajuda, mas você pode hoje fazer uma oração sincera e ser livre deste peso, dizendo: eu perdoo, eu abro mão, eu libero em nome de Jesus. Quanto tempo mais nossa história, nossa vida, nossa casa, nossa família vai ser prejudicada por causa de um passado que tem nos limitado? Deus, Ele trata o nosso passado. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. João capítulo 21. Os discípulos voltam a pescar. Jesus vai ter com eles ressurreto na beira do lago. Jesus faz 3 perguntas naquele diálogo com Pedro. Tu me amas? Quantas vezes Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? 3. Irmão, para cada negação, uma pergunta: tu me amas? Tu me amas?
tu me amas? E Jesus dá uma direção para Pedro, porque Jesus trata o nosso passado, trata. Lembra de Jacó, 21 anos depois, está no Val de Jaboque. 21 anos atrás, Isaac, o pai, pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: eu sou Esaú. 21 anos depois, o anjo do Senhor está no Val de Jaboque e faz a mesma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Porque tempo não cura passado. O que cura passado é Jesus, quando nós reconhecemos que precisamos, que devemos abrir nossa alma para Ele. E Ele vai dizer: agora não tem como mentir, agora não tem para onde fugir. Como é que foge do anjo do Senhor? Não tem como. Ele vai olhar para o anjo e vai dizer: eu sou Jacó. E aí o anjo vai dar um novo nome, Deus vai dar um novo nome a Jacó. Agora, porque lutaste com Deus como príncipe, não serás mais chamado Jacó, serás chamado Israel. Mas ele teve que falar, confessar o seu passado, tratar o que ficou para trás. Paulo está dizendo: meu passado não é impedimento para que eu possa continuar avançando. As circunstâncias não são impedimentos para que eu possa continuar avançando. E tem outra coisa que eu anotei que me chamou a atenção aqui, ele diz: eu prossigo para o alvo. No versículo 13, ele diz: quanto a mim não julgo que o haja alcançado. Paulo estava dizendo o quê? Irmãos, eu não sou uma limitação para mim mesmo. Eu, como pessoa, como ser humano, como ser volitivo, que posso tomar decisões, tendo o meu livre-arbítrio, eu não sou impedimento para mim mesmo na minha história. Paulo estava dizendo: o meu coração, os meus sentimentos, minhas emoções, minhas decisões não limitam o poder do Evangelho na minha alma. Irmão, é como se Paulo estivesse olhando para dentro do seu coração e visse um livro aberto para Deus com as folhas em branco e estivesse dizendo: Deus, está aqui, escreve o que o Senhor quiser. Não tem ressentimento, eu não tenho ofensa com ninguém, eu não tenho problema com nada, meu coração é livre para ti. Eu não tenho impedimento na minha alma, eu quero o Senhor. Ele estava dizendo: eu não sou uma limitação, eu não sou um obstáculo, nem pelo que eu penso e nem por aquilo que eu decido e sinto. Se depender de mim, é como se Paulo estivesse dizendo isso, o Evangelho vai continuar tendo poder dentro do meu coração. Agora eu lhe pergunto: quantas vezes nós limitamos a ação de Deus dentro de nós? Por causa dos nossos preconceitos, por causa dos nossos achismos, por causa das nossas manias, das nossas indiferenças, porque nós somos criados de um jeito e queremos que outros sejam do jeito que nós fomos criados. Parece uma coisa muito absurda eu querer ser que o Luciano seja igual a mim, mas ele não tem obrigação de ser igual a mim. Ele não vai pensar do jeito que eu penso. Ele não tem que ser o Marcelo, ele tem que ser o Luciano. Quantas vezes nós nos limitamos, olhando para dentro de nós, querendo que outros sejam como nós, ou às vezes nós próprios nos inferiorizando, dizendo: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quem sou eu, Senhor? Limitando a ação de Deus. Jeremias no capítulo 1 começa a dizer, Deus fala com ele: eu te chamei como profeta. E ele fala: mas eu sou uma criança. E o Senhor vai falar para ele: não diga que tu és uma criança, a minha palavra estará na tua boca. Deus estava dizendo: Jeremias, tua idade não é impedimento para que eu te use, porque o poder que vai fluir não é teu, é meu. É a minha palavra que vai fluir da tua boca, Jeremias. Moisés vai dizer para Deus: eu não sei falar. E Deus vai ter que perguntar: Moisés, quem é que fez a boca, Moisés? Tu está de brincadeira, meu irmão?
Paulo está dizendo: eu não limito o evangelho. Eu não creio que eu sou superior a ninguém e que eu sou inferior a ninguém. Eu não sou impedimento para mim. Eu não sou impedimento para o poder do evangelho operar na minha alma. Deixa eu lhe fazer mais algumas perguntas. Se Deus procurasse um coração disponível, hoje Ele procura, e nós sabemos, para que Ele pudesse curar, tratar o que for necessário, para que Ele pudesse reescrever uma nova história, para que Ele pudesse abençoar, para que Ele pudesse levantar, usar, Ele encontraria o teu coração e o meu coração disponíveis para Ele? Ou nós temos sido impedimentos para que o poder do evangelho opere em nós? Às vezes eu sinto como se até nossos cargos fossem impedimento, como se os nossos títulos eclesiásticos fossem um impedimento para nós. Eu sou pastor, Jesus, não precisa tratar comigo não. Vai lá, semideus, vai para o pó, receba. Parece que a gente se apega a tanta coisinha e Jesus quer tratar, trabalhar, nos restaurar, curar a nossa alma, para que o efeito do evangelho seja feito em nós, tenha espaço em nós, tenha lugar em nós, para que de fato você e eu, como cristãos, possamos avançar em Deus, avançar na nossa vida espiritual. Você tem sido impedimento para você? Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar no seu coração, ou você tem brigado com Deus? Brigado com o mover de Deus? Ou você está lutando com aquilo que Deus quer fazer? Deus fala contigo e fala pessoalmente, usa pessoas e diz: eu vou fazer, e você diz: eu não quero, eu não vou, eu não aceito, eu rejeito. Ou você abre o seu coração e diz: Senhor, eu não tenho condições, mas se o Senhor fala, eu creio que o Senhor pode fazer em mim. O evangelho te faz avançar. O evangelho te faz avançar. E ainda que você se sinta bloqueado, o evangelho pode abrir os bloqueios. Ainda que você se sinta preso, o evangelho pode abrir a porta da prisão. Só o evangelho da cruz tem poder de quebrar a maldição da morte e do pecado e nos fazer viver a vida em Cristo que nos chamou para viver. O evangelho nos faz avançar para onde? Para algo maior e melhor. O evangelho não nos faz avançar para uma vida terrena, para conquistas terrenais. O evangelho nos leva a crer, a esperar, a ter uma expectativa no futuro, na glória, no céu, naquilo que realmente vale a pena, onde a traça não corrói, e os ladrões não minam e roubam, e os anos não roubam de nós a vida com Deus. O evangelho te leva ao céu. Só o evangelho te leva a estar com Cristo, ao que realmente tem valor. Só o evangelho te leva à glória eterna. Por isso eu te digo nessa noite: abra a tua alma para o evangelho de Cristo, porque o evangelho tem poder de te fazer avançar como ninguém pode. Não, eu sei que você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se dedicar, e devemos ser honestos e fazer nossa parte, mas tem coisas que é só o evangelho que vai te fazer vencer. É só o evangelho que vai te levar a avançar de verdade, te levar a vencer a si mesmo, vencer o momento, vencer o passado, vencer tudo que te aprisiona, para te fazer viver uma história de liberdade em Cristo Jesus. Fica de pé nesta noite em nome de Jesus Cristo.
Eu quero orar com você, meu irmão e irmã, porque eu sei que esta palavra foi para alguém que entrou nesse culto hoje se sentindo preso na sua vida, se sentindo preso na sua história, como se tudo tivesse parado no tempo. Não tem nada novo, não tem nada mudando, tudo está do mesmo jeito, no mesmo lugar. E Deus está falando comigo e contigo: é um tempo de avançar, é um tempo de crescer, é um tempo de abrir a alma para que o Evangelho possa entrar e operar aquilo que só Ele pode. Eu quero orar com você, meu irmão e irmã, orar com você, sem timidez agora. É hora de nós crermos naquilo que Deus falou conosco. Você que se sente parado, você que se sente em alguma área da sua vida paralisado, você que tem se sentido aprisionado pelo momento, pelo passado, por você mesmo, mas hoje quer sair daqui livre em Deus. Nós já temos uma irmã que nem precisou chamar, já está aqui, irmão. Se você quer receber essa oração, vem aqui no altar em nome de Jesus e vem com o coração aberto, vem com a alma aberta, dizendo: Deus, eu quero avançar, Deus, eu quero viver algo novo, eu não quero estar aprisionado, aprisionada, eu quero viver a história que o Senhor me chamou para viver em nome de Jesus. Vem, vem, não fique na cadeira preso naquilo que tem te atormentado, vem receber essa oração. Ninguém está lhe pedindo nada, só uma decisão de crer no Deus que tem poder de transformar aquilo que nós não podemos mais. Em nome de Jesus, nós vamos adorar a Deus com liberdade e orarmos juntos. Aproveite esse momento para falar com Deus. Aproveite esse momento, desliga esse telefone aí, meu amado e amada. Ore, fale com Deus, cultue a Deus. Aproveite esse momento. Quantos de nós aprisionados ainda continuamos do mesmo jeito porque queremos? Mas aqui existem pessoas que abriram o coração para que Deus possa operar. Nós vamos adorar a Deus e vamos orar juntos após esta adoração. Mas aproveite e fale com Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Fale com Deus agora. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela